Olá, 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 bem-vindos, bem-vindos agora à terça, bem-vindos a mais uma Ecologia Educacional, que está aqui todas as semanas para falarmos um pouco sobre educação, sobre comunicação, sobre o desenvolvimento humano. E hoje estou aqui para vos falar sobre relações sólidas e líquidas. É um termo engraçado. Foi um termo que eu ouvi com uma professora de filosofia, mas já lá vamos. Queria primeiro certificar-me que, em termos de som, estão a ouvir bem, ok? Que eu tenho estado aqui com o som de vez em quando assim baixinho. Eu quero ter a certeza que estão a ouvir de forma clara. Como estão todos? Espero que a vossa semana esteja a começar muitíssimo bem. Antes de começarmos aqui a nossa temática de hoje da ecologia, queria-vos contar que a formação, não é? A quinta edição da formação de educador consciente começou ontem. Com muita alegria minha, constato que temos 11 pessoas totalmente novas, ou seja, totalmente desconhecidas para mim. Não é amiga, não são amigos que vieram acompanhar ou que vieram ver o que é que eles vão andar a fazer. Foram pessoas que foram descobrindo a ecologia e foi também o passo à palavra. Ou seja, em 5 edições, o reconhecimento da ecologia e dos benefícios que a ecologia traz, já estamos a colher esses frutos. Não é? Esse reconhecimento já acontece nesta quinta edição. Não fiz nenhum tipo de publicidade paga em relação, não é? Os patrocinadores, como é que se costuma dizer, em relação nas redes sociais, que é utilizado, que eu já utilizei e é assim mesmo, mas desta vez até nem fiz, porque isto é uma paixão, não é? Isto não é o meu trabalho, acaba por ser, não é? Acaba por ser, contudo, acaba por ser porque eu levo isto para a prática, para a minha prática educativa. Mas a ecologia é um hobby, não é? Uma coisa que eu faço de coração e paixão. Esta partilha desta transmissão, esta partilha de conteúdos e de experiências. Isto acontece que é muito engraçado começarmos a ver que a ecologia começa a ir de pessoa em pessoa, como antigamente, não é? Como antigamente. Também é um facto que as redes sociais têm este impacto também. Nem tudo é mau. E hoje vamos falar um bocadinho sobre as redes sociais também. Mas realmente a diferença está no uso que dás àquilo que tens, à ferramenta. Não é a ferramenta em si que tem culpa de alguma coisa, ou se estamos a falar de culpa. Não é a ferramenta em si que tem esse poder. Quem tem o poder para fazer algo são os seus utilizadores, não é? Nós, adultos. Adultos. Então hoje vamos falar sobre relações líquidas e relações sólidas. É um termo que vocês vão encontrar, por exemplo, um livro do sociólogo Zygmunt Bauman, acho que é assim o nome, um sociólogo que tem um livro que se chama mesmo Amor Líquido, ok? Mas não foi com ele que eu vi, não foi nesse livro que eu tive contacto com este termo, foi com a filósofa, a professora Lúcia Galvão, que eu gosto muito de ouvir, é uma professora brasileira, que fala sobre a filosofia, sobre os pensamentos estoicos e, enfim, que se enquadra nas temáticas também da ecologia, por isso é que eu gosto de ouvir, ok? E foi com ela que eu ouvi essa expressão, relações líquidas e relações sólidas. E se isto está no mundo dos adultos, não é? Cada vez mais as pessoas separam-se e deixam de estar juntas e deixam de ter paciência umas para as outras. Isso tem depois uma repercussão muito grande em relação
à educação das crianças. Ok? E então, hoje o nosso foco é exatamente este. O que é uma relação líquida? Ok? O que é uma relação líquida? Quem está por aqui, por favor, digam-me se o áudio está bom, ok? Se estão a ouvir, se está tudo ok. O que é uma relação líquida? É uma relação não tem... Isso agora vai ser trocadinho, não é? Não tem uma base sólida. Não é robusta, não é forte. Okay? Uma relação líquida é uma relação que não tem compromisso, é frágil, é descartável. Mais coisas que eu escrevi aqui. É uma relação que vive de aparência, é superficial. Ok? Isto é uma relação líquida. Eu adoro água, ok? Eu adoro água, mas vamos pensar um bocadinho na água. A água transparente, ok? Não nos permite ter esta segurança, ok? Não nos segura, sabe? Deixa-nos ir. Deixa-nos ir. E esta coisa, este contexto, este conteúdo, não é? De ser descartável, as relações começarem a ser descartáveis, rapidamente nós começamos a dizer, isto tem a ver com as redes sociais, porque agora é tudo muito rápido, é tudo muito instantâneo. Ok, eu até posso concordar em parte. Porque eu uso as redes sociais, eu também vejo muitas coisas. Mas realmente está no nosso poder o uso que fazemos à rede social. Não pode ser uma desculpa, porque realmente a ferramenta não tem culpa do seu uso. Aquilo que nós temos que entender é que nós fomos evoluindo, e é engraçado este conceito de amor líquido está relacionado com a evolução toda que houve. Não vou dizer que é uma evolução do ser humano, mas uma evolução da sociedade. Ou seja, temos recursos, acesso a muitos recursos, a grande maioria das pessoas, ainda existe uma parte que não tem isso, ok? Mas a grande maioria das pessoas tem acesso a várias coisas, internet, telemóvel, enfim, carro, mesmo seja os transportes, ok? Seja como for. Tudo evoluiu, facilitou a vida do ser humano. O que seria uma coisa fantástica, espetacular, se o ser humano também tivesse a capacidade de evoluir em termos não só físicos, para fazer estas coisas todas, mas ter evoluído a nível emocional, mental, para saber relacionar-se com o outro e relacionar-se consigo. Não houve existe uma discrepância em relação à evolução da sociedade com a evolução do ser humano enquanto ser humano. Nós somos capazes, eu quando falo nós, falo sempre do adulto, ok? Nós somos capazes de grandes feitos. A evolução humana mostrou-nos isso. Contudo, também temos grandes momentos negros, ok? Que com a nossa evolução cognitiva, emocional, mental, deveríamos ter a capacidade de ressignificar esses acontecimentos para do futuro fazer de maneira diferente, conseguir chegar de outra forma. Não é concebível, em pleno século XXI, ainda existir guerras, ainda existir pessoas a passar fome, ainda existir violências gravíssimas contra crianças. Então, não há aqui... A discrepância é muito grande em termos de evolução da sociedade com a evolução do ser humano enquanto ser humano. Porque se tivéssemos evoluído tal como evoluiu a sociedade feita por nós, olhem só a coisa gira. De giro não tem nada. Que é o facto de nós, enquanto seres humanos, evoluímos tecnologia, ciência, enfim, um boom tecnológico, um boom de evolução,
Contudo, a relação entre nós, quanto humanidade, não anda a par. Não anda a par. O que é que acontece? Este conceito de relação, de amor líquido, relações líquidas, está associado a esta facilidade da vida. Então nós conseguimos evoluir a nível de sociedade. Temos coisas mais práticas, mais úteis, mais fáceis, não é? Facilitam a nossa vida. E como tudo é mais fácil, nós, enquanto seres humanos, pensamos que, enquanto adultos, calma que eu agora vou aqui separar a criança. Enquanto adultos, pensamos que é tudo tão fácil, então as relações também têm que ser assim fáceis. Não temos de ter trabalho. Não, agora não estou a gostar daquilo que me estás a dizer. Pá, desculpa lá, boa noite e um queijo, mas das costas vou-me embora. Nada nos prende. Nós não temos que ser presos a ninguém. Contudo, lembram-se da história do príncipezinho? Lembram-se do vínculo, do cativar? É essa a prisão, se querem dar esse nome, se querem falar de estarmos presos a alguém. Não é? A raposa falou sobre isso, não é? E agora prendi-me a ti, tu prendeste-me a mim. Porquê? Porque tem uma relação sólida de amizade. Nós somos seres sociais. Nós não vivemos isolados. E é exatamente no meu ver, foi exatamente por essa razão, não é? É tudo mais fácil, tudo facilitado, começámos a ser mais individualistas, porque eu consigo fazer sozinha, não preciso de ti para nada. Eu não preciso de ti para nada, numa camuflagem, por exemplo, agora vou falar porque eu sou mulher, eu posso falar disto, porque ninguém me pode acusar de nada, ok? Foi uma parte. Porquê? Porque geralmente eu ouço falar sobre mulheres, ouço falar homens, ouço falar mulheres. Ok. Então, eu falo de mulher porque eu sou mulher. Esta coisa de nós acharmos que não precisamos de ajuda é uma emancipação da mulher. Okay? Leva-nos a um engano tremendo. Porque toda a gente precisa de ajuda. O homem também precisa de ajuda. E eu não deixo de ser mais ou menos mulher se precisar de ajuda do meu marido ou da pessoa que eu escolhi para estar comigo. Ok. Mas não temos que ajudar toda a gente. Depois há aquelas coisas, o homem não tem que ajudar em casa, faz parte da casa. Claro que sim, mas o ajudar é uma forma de dar nome àquilo que existe dentro de casa. Toda a gente ajuda porque toda a gente faz parte da família, porque toda a gente é um só. É uma relação sólida. As relações sólidas é exatamente isto. Eu preciso de ti, eu falo-te, eu digo-te, tu vês, vens, fazes, ajudas. E agora vou-vos dar um exemplo do porquê falar sobre isto. Neste momento da minha vida, a minha maior riqueza, o meu maior sucesso é exatamente ter atrás de mim, não é atrás de mim, não me estão a segurar, mas estão a apoiar, estão ao meu lado, o pessoal cá de casa, maridos e filhos. Porque só desta forma, desta relação forte, desta relação sólida, me permite estar a dar formação de segunda e quarta, fazer uma live à terça e ter iniciado uma pós-graduação agora quinta e sexta. Tudo pós-laboral. E eu já fui ao ginásio com o mais novo. E eu não sou super mulher. Eu tenho uma relação sólida com as pessoas que estão cá em casa comigo. Isto não é milagre, isto não é obra do acaso. Isto é obra de uma relação coesa, de um amor sólido. Entre marido e mulher, entre mãe e filhos, entre pais e filhos. Ok? E eu trouxe este exemplo agora meu, não foi para dizer assim, olha, eu sou super organizada. Não, eu faltei agora a uma reunião que tinha com uma colega da ACC, a Sónia. Sónia, por favor, desculpa-me, perdoa-me, a sério.
ok? Não é uma questão de ser super-heróis, é uma questão de que é com uma relação sólida que nós, enquanto seres humanos, conseguimos evoluir, conseguimos dar um sentido ao nosso propósito. Mas isto é só o topzinho. Porque para chegarmos aqui a esta relação sólida, existe a base, que é como tudo, é como na comunicação. Antes de passarmos à comunicação externa, há a comunicação interna. Aqui é igual. Antes de existir uma relação sólida com outras pessoas, deverá existir uma relação sólida comigo. Mais uma vez. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu não gostas? O que é que tu não deixes, não permites que alguém faça ou que façam ao pé de ti? Quais são os teus projetos daqui a 3 anos, 5 anos? Qual é o teu projeto atual? O que é que tu te vês a fazer? Qual é que é o teu propósito de vida? Isto é uma relação sólida contigo mesma. Então, esta é a base. Esta é a base. E eu reuni aqui, porque eu, mais uma vez, associo a relação sólida com o nosso núcleo, com aquele pensamento, aquela mentalidade de crescimento, ok? Que vimos já várias vezes e que eu estou aqui várias vezes a falar da psicóloga, da Carol Dweck, acho que é assim o nome dela. Sabem como é que eu sou com os nomes? Que é o facto exatamente, o que é que nos permite ter uma mentalidade de crescimento? É ter esta relação sólida connosco mesmo. O que é uma relação sólida? Eu conhecer-me, eu saber o que é que quero, eu saber o que é que gosto, eu saber o que é que eu não gosto. Para onde vou, sabem? Eu posso ter 1001 sonhos ou 1001 objetivos, mas não passa. Muitas vezes o que acontece com a grande maioria das pessoas é que tem coisas que quer fazer. Eu quero fazer isto, eu quero fazer aquilo. Não chega a fazer nada, porque a relação que tem consigo é uma relação líquida. É uma relação fácil. Porquê que é relação fácil? É uma relação descartável, é uma relação, sabem, plasticina. Estou-me a lembrar agora das coisas dos miúdos. Porque ao mínimo desafio, balançam. Já não quero isto está a ser muito difícil. Porquê? Porque tudo à volta é fácil. Apesar da vida ser difícil para muitas pessoas, ok? Mas o certo é que nós temos coisas tão acessíveis. O facto de estarmos aqui, facilmente vocês entram, saem, ficam e não ficam, sabem? Está à vossa disposição. Então, tudo o que seja mais desafiador do que isto, nós cansamos-nos. Então, desistimos. Uma pessoa só desiste. Isto agora pode parecer muito duro da minha parte e muito, se calhar, cruel da minha parte, mas nós só desistimos de alguma coisa quando o compromisso que temos connosco é nenhum. Ou seja, a relação que temos connosco não é sólida, não é forte o suficiente, não é forte, nem suficiente, nem se deixar de suficiente, não é forte. Ok? Esta mentalidade de crescimento, para mim, está associada à relação forte, à relação em oposição às relações líquidas, ok? É uma relação connosco mesmo que desenvolve esta mentalidade de crescimento a nível não só emocional, relacional e pessoal. Okay? O emocional tem estas vertentes, tanto para comigo como para com o outro. Isto é que eu gosto de falar em relação à nossa comunidade, porque nós não vivemos isolados, ponto. Nós não evoluímos isolados. Então, uma relação sólida, tá? Uma relação sólida. Existe cumplicidade, que se pode traduzir em detalhes, em pormenores. Pequenas coisas do dia a dia, sabem? Esta cumplicidade é trabalhada, é desenvolvida ao longo dos dias, ao longo dos tempos, ao longo da duração. Sabem? É uma rotina, são hábitos que se criam. Pequenas coisas, como saber o doce preferido da outra pessoa, ou saber a cor preferida da outra pessoa, ou saber os medos que a outra pessoa tem.
Estamos a falar de relação, ok? Claro que estas perguntas, estes indicadores todos é primeiro feito em relação a nós mesmos. Se eu perguntar assim, qual é o teu prato de comida favorito? Qual é o teu doce preferido? Ok? Então, detalhes. Cumplicidade. Uma relação que tem cumplicidade começa a ser uma relação sólida. Ok? Mais características. Vou-vos dar aqui 4, porque eu achei importantes, essenciais. A confiança. Okay? Confiança. Como é que nós trabalhamos, desenvolvemos a confiança na relação connosco e com os outros? É a verdade. Eu tenho que ser verdadeira comigo mesma. Então, eu gosto muito, eu já vos falei sobre isto, não é? A João fala com a Maria e a Maria fala com o João. Não sou maluca, não é uma questão de ser maluca agora. Eu treino os meus pensamentos, eu treino a minha linha de pensamento. Ok? Nem sempre corre bem, mas quando eu estou a atravessar aqueles momentos de looping, digamos assim, estou farta disto tudo, estou farta de pessoas, estou farta de... Espera aí. Qual é que é a tua intenção? Tu criaste isto para quê? Foca no farol, como disse o Fábio. Eu lembro-me do meu farol. Então eu treino os meus pensamentos. Então eu sou sempre verdadeira comigo. E ser verdadeira não é estar sempre no pico, bem disposta, animada, motivada. Não, isto não é ser verdadeiro comigo, porque o ser humano não é assim. Nós temos altos e baixos, claro que temos que manter ali, tentar o equilíbrio da coisa, mas é a vida, ok? A vida não é uma coisa direita, não é uma coisa direita, estanque, reta, não é, ok? E é através destes altos e baixos que nós vamos evoluindo, que vamos nos relacionando, que vamos trabalhando a coisa, ok? Então, manter esta verdade para comigo, de mim, sobre mim, para mim, e ter a verdade na relação com o outro. E ser verdadeiro, ok? Manter esta relação de confiança não tem nada relacionado com o facto de sermos brutos a falar, diretos. Eu digo tudo o que tenho para dizer na cara. Não, isso é só besta, não és verdadeiro. Porque não estás preocupado com aquilo que o outro está a sentir ou possa estar. Okay? Ser verdadeiro não quer dizer que sejas besta para o outro. Tal como não és besta contigo. Não deverias ser. Que é exatamente esse diálogo interno que não é bem treinado, ginasticado, digamos assim, e mexe com a nossa autoestima. Ok? Cumplicidade, confiança. Disse que eram 4, ok? Cumplicidade, confiança. Conhecimento. Conhecimento de mim. Autoconhecimento e interconhecimento, pode ser assim? Okay? Não quero estar aqui a inventar palavras, mas pronto. E o que é o autoconhecimento? É eu saber, e agora falando aqui da Lua, que ontem estava maravilhosa e hoje também deve estar, e anteontem também esteve, que é nós termos noção do nosso lado lunar e do nosso lado solar. As nossas luzes, as nossas sombras. Eu não sou maravilhosa, perfeita. Apesar da luz achar que eu sou. Entendem? Ok, eu tenho isto aqui que preciso trabalhar em mim. E eu sou verdadeira a falar comigo sobre isso. Quando me relaciono com o outro, eu também conheço e aceito, sem julgamento, que o outro também tem falhas. O outro também tem um lado lunar. Eu começo a conhecer e aceito. Nós não somos todos iguais, não somos todos perfeitos. Temos que ter uma coisa que é fantástica, que se chama igual valor. Ainda ontem na formação falámos sobre isso. Igual valor. Todas as pessoas neste planeta, todos os seres, não é pessoas só, atenção. Atenção, isto é um pormenor muito importante, porque o nosso planeta é um ser vivo. E nós não estamos a olhar para o nosso planeta com o respeito que ele tem,
que ele deveria ter. Não estamos. Ok? O facto é que este conceito de igual valor é algo dificílimo de ser assimilado. Porque estamos sempre a julgar, a criticar, e porque tem que ser assim, porque tem que ser o outro tem que ser assado, e este tempo de autoanálise não é feito diariamente por cada pessoa. Deveria ser feito. Se nós todos os dias, durante 5 minutos, ao final do dia, ou mesmo de manhãzinha, fizéssemos esta autoanálise em relação a nós. Análise, não é crítica, não é julgamento, ok? Uma análise, uma observação. Era tão mais fácil, porque cada vez mais, à medida que as coisas iam, à medida dos dias, que os dias iam passando, cada um ficava expert em si mesmo. E quando nós nos conhecemos, não é? Quando nós nos permitimos conhecer tudo em nós não vamos perder, entre aspas, tempo a estar a ver as mínimas coisas em relação ao outro, as mínimas coisas más em relação ao outro, ou negativas em relação ao outro. Não, nós sabemos que, olha, ele também tem coisas como eu tenho, negativas e positivas, lunares e solares, e vamos tudo trabalhar sobre isso. Ok? Isto vai dar-nos ao último destes 4, não é? Destes 4 pilares, digamos assim, de uma relação sólida, que é o respeito. Simples, não é? Básico, não é? Até parece tontice da minha parte estar a falar sobre uma coisa assim, não é? Tão básica. É tão básico, estamos carecas de saber, de lerem posts, de lerem... Difícil de fazer para chuchu. Porquê? Porque não é uma coisa fácil, não é... É uma coisa que dá trabalho. É uma coisa que merece o nosso compromisso. E como tudo que dá trabalho, o que acontece? É deixar de lado. Então, o respeito, o que é que traduz ao respeito? Não é? Como é que nós fazemos este treino do igual valor? A aceitação. Eu sou eu com todos os meus defeitos, eu sou feita de várias partes da Maria João que está aqui, uma delas está aqui, a outra vai estar nas compras completamente alucinada, a outra está como educadora de infância com os seus meninos a contar uma história no meio do chão, a outra está ali a tratar das plantas, parece que sabe muita coisa de jardinagem. Eu sou feita de várias partes e aceito-me enquanto pessoa que sou, que estou em evolução. Que estou em evolução porque eu quero estar em evolução, porque eu sinto a necessidade de evoluir, porque sei que só desta forma eu vou chegar para mim, ao mais perto da perfeição. Eu nunca lá chegarei, mas estou no caminho. E é o caminho que importa. Esta coisa de nós termos este pensamento de tudo tem que ser fácil, tudo tem que ser imediato, tudo tem que ser rápido. Só estamos a olhar para o fim. Nós estamos a olhar para o processo. E é aí que agora vos vou falar em relação à criança. A criança aprende, principalmente nos inícios de vida, vamos a falar de crianças pequenas até aos 4 anos, 3 anos. A aprendizagem que a criança faz, ela não faz em relação ao resultado final. Ela faz porque o processo a faz crescer. Ela sente essa aprendizagem. Ela quer... Vocês já viram, com certeza. Calçam-se e descalçam-se, vestem as calças e tiram as calças, e põem a camisola e tiram a camisola, vestem o casaco, descem o casaco, sobem a escada, descem a escada, sobem o sofá, descem o sofá. Todo o caminho todo o caminho de aprendizagem é saboreado pela criança. Apesar da sua imaturidade, a criança procura uma relação sólida. A criança estabelece naturalmente uma relação sólida.
Isto é dito aqui, Maria João, tá? É uma opinião minha. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu observo da criança. Se ela tem o privilégio, se ela tem o que devia ser um direito, não é? Supostamente está escrito. Se ela tem à sua volta adultos que com ela constroem uma relação forte, uma relação sólida, com pilares de cumplicidade, confiança, conhecimento e respeito, esta criança cresce e por mais desafios que tenha e por mais que a vida seja torta, ela vai ter sempre esta mentalidade de crescimento. Porque a relação sólida daquele livro que eu ainda não acabei de ler e que fala exatamente sobre isto, não é? O vínculo, o apego. E nós pensamos que não tem uma ligação uma coisa com a outra. O que é que o vínculo tem em relação com... O que é que o vínculo com uma criança tem em relação com as relações agora dos adultos? Tem tudo. O que é que acontece com o adulto agora que descarta facilmente as pessoas que estão à sua volta? Companheiros, amigos. Este adulto vai estar preparado para ter um filho? Este adulto estará preparado para ser um profissional de educação? A meu ver, não. Porque esta criança que vem, o filho, vocês podem dizer assim, ok, mas muda porque o amor, o sangue e tal, chama, não é? Aquela responsabilidade que muda. Tudo bem, mas vai ser para o progenitor. Estou a falar tanto mãe como pai. Esta coisa agora de, claro que a mãe tem um vínculo diferente com o bebê, claro que sim, mas estamos aqui a falar, não estamos a, para mim tem igual valor, ok? E tem igual valor. Tem momentos diferentes para a criança, mas tem igual valor enquanto progenitores daquela criança. Vai ser muito mais difícil para este progenitor trabalhar uma relação sólida, sendo que nem todos os outros anos da sua vida não teve isso. Não exercitou, nem consigo, nem com os outros. Por mais planeado seja esta gravidez, por mais querer, não é? O desejo de ter filhos, vai ser complicado. O que é que acontece depois? Os desafios da criança, a criança vai ter demandas naturais da sua fase de crescimento e o adulto não vai conseguir lidar. Não vai conseguir lidar. E depois, o que acontece? A criança é rotulada como desafiadora, é rotulada como mal educada, não consigo fazer nada, não me obedece, não me ouve, cresce, torna-se jovem, não é? Adolescente, é insuportável. Não existe uma relação sólida. O que é que acontece depois? Cada vez mais, à medida que a criança cresce, aumenta a distância com os progenitores. Estão a ver só o caminho que estamos aqui a falar? E não temos que ficar, e atenção que eu não estou a dizer assim, temos que ficar o resto da vida com uma pessoa que não nos respeita, que não é nada disso que eu estou a falar. Antigamente, não é? Nos antigamente, no tempo da minha avó e da minha bisavó, casava-se, não é? E acontecesse o que acontecesse, era até ao fim da vida. Não é isso que eu estou a falar. Aquilo que eu estou a falar é o querer relacionar-se com o outro, estamos a falar do vizinho, do colega de trabalho, do companheiro, do namorado, do marido, estamos a falar de todo tipo de relações. No nosso trabalho, nós não temos que ser todos amigos, temos que ter uma relação de confiança em relação ao trabalho, de não julgamento, de cumplicidade em relação ao trabalho. Entendem? O que é que acontece? Nós colocamos tudo no mesmo saco. No trabalho temos que ser todos amigos, e como na escola, não é? Aqui na escola, naquela sala somos todos amiguinhos. Não é assim. No contexto dos adultos, porque é que vocês teimam em fazer isso em relação às crianças? Agora já estou aqui um bocadinho a divagar no assunto das relações, mas enfim.
ok? O que acontece é que realmente para o adulto, depois torna-se difícil estabelecer uma relação sólida com a sua criança quando não teve este exercício feito, esta ginástica feita também. Mesmo quando em criança isso não aconteceu, mas em algum momento da nossa vida existe depois a nossa própria capacidade, o nosso próprio querer de fazer diferente, de ir à busca, de procurar. E muitas pessoas fazem isso, por isso é que há várias formações de quê? Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Não é uma questão só de moda, é também uma questão de necessidade, mas que ainda é pouca. Porque muitos ainda pensam que isso é conhecer-nos, ter uma relação sólida connosco, ainda é muito, como é que se diz? De riquinhos, ou mimimi, ou de... Sabem? É uma coisa que não tem esse... É superficial, é uma coisa de modas. Não é? E agora um profissional de educação que estudou para ser qualquer coisa. Educador, professor, assistente operacional, técnico, monitor, terapeuta, educacional, whatever. Que não tenha consigo uma relação sólida, que não tenha à sua volta uma relações sólidas, mas principalmente uma relação sólida consigo. Isso naturalmente acontece depois em relação aos outros, relações sólidas. Como é que depois consegue estabelecer uma relação, não é com um ou dois filhos que nós costumamos ter, não é? 1, 2, 3, 4, vá. Não, é com 20, 15, não é? Cresce, o berçário pode ter, depende agora dos metros quadrados, mas vá. Outros 500 também. 25, que é uma sala de JI. Ou então, primeiro ciclo. Isso é difícil com dois, que é filhos, quanto mais com uma turma. Então não me venham dizer que a escola, e depois é um ponto que eu venho sempre a batalhar, não é? Não me venham dizer que a escola instrói e a casa educa. Pá, não, nós não somos máquinas, desliga, liga, não, fica, como é que é? Desligar, ligado, suspenso, não. Nós somos um todo. E todos estamos interligados com uma coisa que se chama relação. Então não venham dizer que na escola são só conteúdos e agora também vamos fazer um conteúdo também, uns módulos de sexualidade e módulos de inteligência emocional. Não, isto tem que estar tudo incluído, tem que estar tudo junto. Cada docente, por isso é que eu vos digo que para mim a minha utopia de escola seria até ao final da formação, até a entrada da faculdade, e depois ia-se mexer na faculdade também, não é? Mas pronto, já são... Enfim. A escola deveria ser exatamente como é um jardim de infância. Uma sala que permite, não é? Um ateliê que permite que o aluno faça a sua gestão. Isto já existe também. Então não é bem uma utopia, isto já é um desejo fantástico, maravilhoso, que a nossa escola toda seja assim. Claro que há sempre quem prefere e que diga que não, tudo bem, cada um com a sua, tá? Mas realmente a criança no JI tem uma liberdade, eu falo do JI porque devido à faixa etária, devido a toda a organização de sala, é? Toda a dinâmica e a liberdade de sala. Mas isto para vos dizer que nós não somos seres estanques, feitos de uma coisa só, nós somos feitos de uma coisa só que tem cá dentro várias partes, várias coisas. E nós não temos conhecimento disso em relação a nós. Era este o tema. Falarmos da importância de nós termos relações sólidas connosco mesmos enquanto pessoa. Conhecer-nos. Esta coisa do autoconhecimento, que várias pessoas falam, o Dr. Alfredo Leite fala sobre o autoconhecimento, ele tem vários workshops sobre isso também. Não é uma questão de... não é uma questão
superficial, não é nada. É exatamente o oposto. Mas eu já sei o que é que eu quero, eu já sei. Será? Será? Existem coisas muito específicas que, nessas formações que se fala, que se pergunta, uma pessoa fica à toa. Eu vejo pela formação do educador consciente. Há um módulo que é só sobre o adulto cuidador, em que eu falo dos valores que cada pessoa tem, em que eu falo sobre não é prioridade, é a hierarquia em relação aos valores num certo contexto, as pessoas ficam logo a patinar. O que é que tu gostas de fazer? O que é que tu és bom? O que é que tu fazes e que as pessoas à tua volta se beneficiam? Isto é uma das perguntas. E que nós não sabemos responder. Em que é que tu és bom? O que é que tu mais amas de fazer? O que é que tu fazes quando te sentes em baixo? Parecem coisas tão simples, parecem coisas tão sem importância, só que a sua consciência traz-nos a clareza que precisamos para termos relação sólida connosco. Quem se relaciona com crianças deverá ter esta consciência. Se eu não estou bem comigo, eu não consigo relacionar-me bem com o outro, seja ele qual for. Ok? Mas eu gosto muito, os meus problemas ficam lá fora. Estamos a camuflar coisas. E mais uma vez, nós não podemos estar sempre felizes e contentes, nós temos de estar sempre bem dispostos ou andar sempre deprimidos e não é nada disso que eu estou a falar. Estou-vos a mostrar, estou-vos a trazer uma consciência da relação que temos connosco. E que essa relação sólida que é necessária connosco vai ter um peso, um poder enorme, não só na relação com o outro, par, adulto, mas principalmente com a criança. É através dessa relação que ela vai conseguir depois desenvolver a sua mentalidade de crescimento. Mais uma vez, estou sempre a falar sobre isto, mas é o facto. É o poder ter noção que eu aceito-me como sou, eu sei pormenores da minha pessoa, eu confio em mim enquanto pessoa, eu vou arregaçar as mangas e vou fazer, por mais desafios que haja. A criança não vai aprender isso da boca. Ela vai aprender isso olhando para nós, vendo o nosso exemplo. Tão simples quanto isso. Então, o autoconhecimento é a base para uma relação sólida connosco. E uma relação sólida connosco é a base para uma relação sólida com o outro. O outro. Agora estou aqui a pôr o bolo todo. Tá? Era isso que eu hoje tinha para vos trazer sobre as relações sólidas. E, olha, ainda não li o livro, ok? Do Amor Líquido, mas na minha pesquisa encontrei este livro, mas realmente aconselho-vos também a ouvir a professora Lúcia Helena Galvão, que é maravilhosa, que vos fala de psicologia, de filosofia, e que vos fala sobre isto também. Para mim, eu levo sempre para a parte educacional, né? para a relação com a criança. E, mais uma vez também, que este tema se relaciona com o tal livro que eu vos falei. Não é? O seu filho, e agora não sei onde é que está o livro, mas que fala do apego, ok? Do vínculo. O seu filho precisa de si. Acordei, lembrei-me. E era isso que eu vos queria trazer hoje, sobre treinem, não desistam de ter uma relação sólida convosco. Não é por termos agora a vida mais facilitada em termos de ferramentas que temos que ser facinhos, não é? Connosco. As coisas não são fáceis e não têm que ser fáceis. Tudo tem um sabor, a conquista tem um sabor. Então não se privem disso, não se privem de viver uma vida sólida, uma vida com
sabor, com tempero. Sabem? Uma vida com tempero. E isso só é conseguido com uma relação sólida, com firmeza, ok? E que dá trabalho. E que sai do corpo, tá? E é isto que é a vida. E é isto que nós temos que ensinar à criança, é isso que nós temos que demonstrar à criança, é isso que a criança irá aprender. Estes joguinhos de palavras, não é? Nós não ensinamos, a criança que aprende. Pá. Vocês perceberam o que eu estou a dizer. Ok? Meus amores, excelente semana para vós. Quero-vos dizer que esta mudança de quintas para terça é exatamente devido ao facto de eu estar a fazer a formação às segundas e quartas, está bem? Mas se calhar até iremos manter, não sei ainda. Dizer-vos que a pós-graduação que estou a iniciar é algo já muito pedido, já muito desejado, é ensino especial, uma vertente que eu gosto muito e que cada vez mais nos faz sentido na nossa educação e que não deveria ser, tudo bem, é uma especialização, está tudo muito bem, mas seria se calhar necessário nós, enquanto profissionais, termos isto não só como uma especialização, mas como algo bem discutido, bem partilhado na nossa formação base. Não é? Porque é uma questão de princípio, porque nós somos educadores de crianças. Crianças. Para mim, eu tenho crianças. Não é o espectro não sei quantas e o síndrome não sei do quê. Não, eu tenho crianças. Eu preciso é ter ferramentas para melhor chegar a todas. As minhas crianças. Sim, minhas crianças. Não se pode dizer. É minhas crianças, sim. Um bocadinho são minhas. Pronto. Tá? Isso, é isso mesmo. É isso mesmo. É a educação especial. A educação especial tem outro nome agora que eu... Mas depois vou pôr aqui no story para partilhar convosco, não é? Porque realmente, como eu disse, é uma coisa muito, muito sonhada, muito planeada. Não é planeada, era muito desejada, mas que só foi conseguida devido à relação forte que eu tenho. À relação sólida que eu tenho da minha família. Não consigo fazer as coisas sozinha, não é? Estão aqui por trás pessoas que e que tivemos o jantar juntos, apesar de ser curtinho, mas eu não prescindo de estarmos neste momento os 4 a conversar como é que foi a faculdade, a ter um momentozinho com o mais novo que tem mais tempo livre. Já fomos ao ginásio, já. E o marido fez o jantar, metade do jantar e eu acabei um bocadinho o resto, mas é isto. Uma relação sólida. Só uma relação sólida é que nos permite ter sucesso no nosso propósito de vida, tá? Meus amores, continuação de uma excelente semana, que vos tenha feito sentido esta live. Partilhem para que mais adultos percebam a importância de nós evoluirmos a nível emocional, mental. Temos esta noção, esta consciência do nosso poder, da clareza do autoconhecimento, ok? E que isso tem uma influência brutal, gigante na vida da criança, na relação com a criança, tá? Beijinho muito grande, fiquem bem, boa semana. Tchau.